Olá, gente, como é que vocês estão, né? Espero que vocês estejam entendendo, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Não esqueça de compartilhar, né, conversar com os colegas e dizer o trabalho que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Então, faça o teu comentário, faça a tua pergunta, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto dentro da gestão de projetos chamado EAP, que é a Estrutura Analítica do Projeto. A gente também conhece esse EAP aí com a sigla de WBS. Está em inglês, tá? Mas o que nos importa aqui, né, o que a gente vai falar mais é sobre a EAP. É a mesma coisa que WBS, mas vamos nos concentrar na versão em português, ok? Então, o EAP é a Estrutura Analítica do Projeto. Ela se parece muito com o organograma da empresa. Lembra? Nós já falamos aqui no canal, né? Temos lá o diretor, abaixo do diretor nós temos as gerências, abaixo da gerência nós temos as supervisões, os departamentos, enfim. Então, se parece muito com isso aí. Só que o objetivo justamente é outro, ok? Já já eu vou compartilhar uma tela e vocês vão entender melhor. Então, essa estrutura analítica, né, ela tem como função representar o projeto. Sabe quando você está pensando num projeto assim, você olha uma imagem e essa imagem diz tudo sobre o projeto? Quais são as fases, o que vai ser feito? Então, isso é a EAP, ok? Então, ela é bastante interessante nesse sentido, né? A EAP, gente, ela tem assim, tem algumas utilidades, né? Evidente. Então, ela serve para a gente entender quais são as tarefas que serão realizadas, né? Quais são as fases desse projeto, e, de certa forma, também ela detalha um pouquinho o projeto em si, ok? Então, é bem interessante essa EP, porque ela mostra de forma gráfica a estrutura do projeto. Ela não é detalhada, ok? Para esse detalhamento, nós temos uma outra ferramenta chamada Dicionário da EAP. Como o próprio nome já diz, né, o dicionário, qual que é a função dele? É explicar melhor alguma coisa, correto? Então, o dicionário da EAP também tem essa finalidade. Lá na EAP, eu vou colocar palavras, né, ou pequenas frases que identificam as etapas. No dicionário da EAP, a função é a gente explicar melhor o que aquela etapa nos sugere. Porque, muitas vezes, o que está na EAP é uma coisa bastante pontual. E aí o dicionário ele vem para explicar melhor o que quer dizer aquilo lá, tá certo? É assim, né? Podia pensar, puxa, mas não era melhor a gente escrever já na EAP o que tem que ser? Acontece, gente, que a EAP é uma representação, ela é uma coisa rápida, para você bater o olho e entender o projeto na sua totalidade. E o dicionário, ele vem para pegar todas aquelas etapas e descrever de forma mais adequada, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivinho para que vocês possam entender melhor, tá? Então, veja, aqui nós temos uma EAP, né? Bastante simples, olha, né? Bastante resumida, que é um projeto, né? E ele tem lá 3 fases, tá vendo? Fase A, fase B, fase C. É um projeto genérico, só para a gente entender o que é essa tal da EAP, né? Então, veja, nós temos aqui, não parece realmente um organograma de uma empresa, né? Que nós falamos agora há pouco? Então, veja, nós temos aqui o projeto, nessa primeira caixinha aqui, né? A gente chama de nível. Nesse primeiro nível, nós temos o nome do projeto, que ele também tem que aparecer de forma rápida, né? Sem muitos detalhes, só construção de um viaduto, pronto, tá? Aí nós temos as fases, e em cada fase, se necessário, eu vou desmembrando no que a gente chama de pacotes.
né? Esses são os pacotes de trabalho, que é aquilo que efetivamente será feito, ok? Então, veja, essa é uma EAP, desculpa. Então, se a gente... vamos andar um pouquinho mais para baixo aqui, só um minutinho. Aí. Então, veja, a EAP, ela pode ser feita de uma maneira gráfica, o que particularmente eu acho mais interessante, porque, veja, quando você olha o teu projeto aqui, essa EAP, essa representação, você já meio que entendeu mais ou menos o que vai acontecer. Perceba que não tem detalhes. Lembre-se que os detalhes estão no dicionário da EAP, caso seja necessário. Muitas vezes não precisa especificar, explicar muito, porque às vezes aquela fase ou aquele pacote de trabalho, ele já está muito claro. Mas, caso seja necessário, você cria o seu dicionário e você explica melhor. E detalhe, gente, o dicionário da IAP é um documento bastante simples. Existem N modelos na internet e fiquem à vontade para se utilizar deles, né? A propósito, a roda já foi inventada. A gente não precisa ficar inventando de novo, a não ser que a tua empresa queira fazer alguma coisa muito particular. Caso contrário, vamos aproveitar do que já tem. Então, o dicionário nada mais é do que você pegar, por exemplo, ali, vamos imaginar, né, fase A. Então, você coloca no dicionário fase A e você explica na frente do que se trata essa fase A. E aí sim, no dicionário, você pode colocar quantos detalhes você quiser. Aí você explica até o último, a última possibilidade. Aí não tem problema, tá certo? Já já eu vou compartilhar uma EAP que eu tenho aqui, que ela foi feita no Excel, mas poderia ter sido feita no Word, não faz diferença. Inclusive, ela tem a subdivisão da matriz Rassi. Nós já fizemos, né, um vídeo aqui sobre a matriz Rassi. Dá uma olhadinha no canal, tá lá, é bem legal. É uma matriz bastante interessante e importante para ser utilizada nos projetos. Então, ela está juntando o dicionário da EAP com a matriz Rassi. É bem legal essa matriz, depois eu vou colocar para vocês verem aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, eu estava dizendo o seguinte, né, que a EAP ela pode ser feita de maneira gráfica, que é essa representação, e ela pode ser feita também de uma maneira numerada, ok? Ela pode também ser feita de uma maneira numerada, onde você coloca lá fase A, e aí você escreve embaixo o que que é. Então, ao invés de você colocar uma caixinha com gráficos, você escreve, simplesmente. Você vai escrevendo um embaixo do outro. Então, é uma outra maneira também de nós fazermos a EAP. Só que, quando a gente escreve, parece que fica tudo amontoado de letrinhas e a gente não tem a noção do que está acontecendo. Então, por isso que eu não aconselho fazer de forma escrita, né? Numa numeração indentada, ok? Então, eu prefiro fazer em forma de gráfico, conforme você está vendo aqui, tá certo? Nós temos aqui um outro exemplo, olha, de EAP, perceba, olha, o projeto, o que que é? É um show, né? E nesse show ele dividiu em 3 grandes grupos, o pré-show, a execução e o pós-show. Dentro do pré-show, ele subdividiu em outros, e assim sucessivamente, tá certo? Existe algum limite, ou até onde eu posso ir, né, nessa EAP? Então, os autores, né, a literatura, ele diz que você, para não ficar uma coisa também muito complexa, né, porque a ideia não é ser complexo, a ideia da EAP é se tornar uma coisa fácil, simples, né, de ser entendida. Então, que você chegue no máximo até 5 níveis. Então, é lógico que a gente é uma média, né? Eu já vi projetos com 2, 3 níveis, como esse aqui que a gente está vendo, mas também já vi projetos mais complexos com 10 níveis. Então, logicamente, que vai depender também da complexidade do projeto que você está realizando. Tudo bem? Então, não fique muito preso por essa questão de,
3 níveis, 4 níveis. Não, vai desmembrando até o momento em que você chegar no que a gente chama de pacote de trabalho, que é a execução propriamente dita, que é a ação. Então, ali você para, não tem por que a gente passar disso, tá certo? Então, olha, são outras possibilidades. Ó, aqui nós temos uma EAP por entregas, existem várias maneiras de fazer, tá, gente? Você vai usar aquela que você se sentir mais à vontade. Não tem certo, não tem errado. Aí é uma questão de você olhar alguns modelos, olha aqui, ó, por equipe, tá vendo, ó? Equipe de TI, equipe de engenharia, equipe de transporte, equipe operacional. Quer dizer, eu tenho um projeto a ser feito e aí cada equipe tem a sua parte nesse projeto. Perceba? Então, depende muito do tipo da tua empresa também, depende muito do tamanho da tua empresa. Aí você vai ver qual é o modelo que você acha que é mais aplicável para o teu trabalho e aí você utiliza, tá certo? Então, essa é a EAP, ok? Eu vou compartilhar aqui a EAP que eu disse que eu ia compartilhar para vocês verem um exemplo. Olha, essa EAP foi feita no Excel, né? Mas poderia ser feita em qualquer aplicativo. Nós temos o código, ó. Esse código da EAP é o númerozinho que aparece lá na figurinha, tá certo? Você pode numerar um projeto, tal. 1.1, departamento, 1.2, o outro departamento, né? Por equipes, equipe 1, equipe 2, equipe 3. Então, você pode dar um nome, você pode dar você pode dar um código para aquela caixinha. E aí, aqui você diz qual é o número que é, o nome dela, a descrição, aí você explica à vontade, tá certo? E você pode, né, usar, olha, outros pontos aqui dessa matriz, desse dicionário, juntando, inclusive, com a matriz RACI. Olha, veja, aqui nós juntamos com a matriz RACI, tá certo? Então, são formas de você fazer. Veja que essa aqui ela é bem completa, né? Ela tem bastante campos. Não é necessário tudo isso, tá, gente? Lembre-se que eu falei, cada um vai fazer de acordo com aquilo que acredita que resolva o seu problema. Eu acho que é aí que está a grande sacada. O que que resolve o seu problema? Ah, não, eu vou fazer a matriz raça à parte. Ótimo, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai atrapalhar o teu projeto. Óbvio que se você puder juntar as ferramentas para você ter menos trabalho, para você ter menos papelada, que bom. Mas também isso, se você manter separado, talvez seja até mais fácil você se organizar. Tá certo? Então, fique à vontade para experimentar aí o dicionário, né? Espero que você tenha entendido um pouquinho da IAP, né? Exercita isso, né? Começa lá, em cima, coloca o nome do projeto, né? Depois você subdivide, né? Por equipe ou por fase, enfim, né? Dá uma olhadinha melhor nisso aí lá depois, volta o vídeo, né? Observa aquilo que a gente colocou lá, para que você possa estruturar a tua EAP. Você vai perceber que é uma ferramenta prática e te dá uma noção bem bacana sobre como é que você está vendo esse teu projeto, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado, né? Faça a tua pergunta aí se você quiser entender melhor, né, sobre isso aí. Estou à disposição. Valeu, até mais.